Agora, vamos começar a falar sobre o segundo dia da criação nessa nossa sexta aula. Embora ela esteja dividida em vários vídeos, mas ela faz parte da nossa sexta aula, né? Nós vamos falar sobre o segundo dia. E pela imagem você já deve saber o que aconteceu no segundo dia. O texto vai dizer assim para nós: que no segundo dia Deus vai fazer separação entre as águas que estão embaixo e as águas que ficariam por cima do firmamento, dessa expansão que Deus cria no meio das águas. Então, olha o que o texto diz para nós. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas. E haja separação entre águas e águas. E fez Deus uma expansão. Essa palavra expansão, muitas vezes ela vai ser traduzida como firmamento. Inclusive eu já falei sobre isso também em um vídeo que eu vou tentar deixar aqui ou aqui. Então o texto diz: e fez separação entre as águas que estavam debaixo desta expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi, e chamou Deus a expansão de céu. Tá? Olha só, Deus cria uma expansão no meio das águas e Deus chama essa expansão de céu. Tá? Então ele diz: há águas que estão no céu, nessa expansão, acima da expansão, e há águas que estão abaixo dessa expansão que Deus cria no meio das águas. E o texto diz: e chamou Deus a expansão do céu, e foi tarde e manhã, e o dia seguinte. Agora, qual é a informação que eu quero dar destaque? Lembra que na aula passada a gente falou que Deus ele faz no primeiro dia separação entre a luz e as trevas, e ele vê que a luz é boa? Veja que Deus não diz que tudo era bom no primeiro dia. Ele disse que a luz era boa. Ele estava apontando para as descendências, né? Para os homens que andariam na luz, andariam na vontade de Deus. E ele diz: isso era bom. No segundo dia, nós vamos ver que Deus está falando de águas. E você vê que em nenhum momento no segundo dia Deus diz: é bom. Percebeu isso? Deus vai falar lá no terceiro dia, quando você vai ver Deus concluindo a obra do segundo dia no terceiro dia. Né? Nós já vamos ver isso no próximo dia, quando a gente for estudar o terceiro dia da criação. Mas você vê que aqui Deus não diz que é bom. Por que será? Eu vou mostrar para vocês, porque o segundo dia foi um dia de juízo. Primeira informação que eu quero falar para vocês: Deus está fazendo separação, ele está criando um firmamento dentro das águas e ele faz separação entre águas que ficam do lado de cima e águas que ficam embaixo. A pergunta que eu vou fazer para vocês: nós sabemos que isso foi o que aconteceu no segundo dia, mas isso está apontando para o segundo milênio também. E qual é a revelação para a qual essa sombra está apontando quando a gente olha para o segundo milênio? Qual é a revelação? Se você sabe, escreve aqui nos comentários. A primeira informação que eu quero trazer para vocês é que no segundo dia, que aponta para o segundo milênio, nós vamos ter o quê? O dilúvio. E no dilúvio você vai ver exatamente essa informação. Deus ele fazendo separação e você vê as comportas que estão em cima se abrindo, as comportas que estão embaixo, né, as águas irrompendo do abismo, e você vê que as águas invadem tudo e depois elas se separam, formando todas as coisas pós-diluvianas, né? Então nós temos informações, por exemplo, Gênesis 7 vai dizer para nós, né, que naquele mesmo dia romperam-se todas as fontes do abismo, as águas de baixo, e as janelas do céu se abriram, as águas de cima, e houve chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia em que isso aconteceu, que as fontes se abriram, você vai ver que Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, sua mulher e a mulher dos seus filhos entraram na arca. Então, basicamente, a informação aqui é, você vai ver que o segundo dia, ele aponta para o dilúvio. Como a gente sabe que o dilúvio se deu justamente no segundo milênio? Então, aqui a gente vai recorrer ao mapa que o pastor Felipe nos emprestou,
o qual a gente já veio estudando nas aulas anteriores. E olha que informação preciosa. Quando a gente olha para o mapa, você vai ver que nesta linha do tempo, nessa cronologia bíblica, no primeiro milênio, que vai daqui até basicamente esta linha, a cada espaço de tempo você tem, a cada linha cinza e branca você tem um espaço de 100 anos, deste marco, desta linha pontilhada preta até esta você tem 500 anos, então você tem desde Adão até aqui pouco depois de Enoque, né, onde Matusalém já tinha nascido, Lameque e Noé já tinham nascido, nós temos 1000 anos de história bíblica. Porém, você vai ver que depois destes 1000 anos, nós vamos ver aqui agora o próximo milênio, que já representa o segundo dia da criação ou o segundo dia milenar, né? E você vai ver que depois do ano 1500, no ano 1656 é que vem o dilúvio, quando Noé tinha cerca de 600 anos. A gente vai ver isso numa aula que a gente vai falar sobre Noé. Então Noé tinha 600 anos. Você vê que nesse período Matusalém morre exatamente no dia do dilúvio e Lameque, pai de Noé, morre poucos anos antes do dilúvio. Depois do dilúvio, só vai passar quem? Os filhos de Noé, dos quais aqui a gente vai registrar apenas uma descendência, que é a descendência de Sem. Mas foram 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Tá? Então, você vê que no segundo milênio, que vai desde este marco até este marco, nós temos aqui o dilúvio. O que foi o dilúvio? A separação entre as águas, onde você vê rompendo águas dos abismos e você vê abrindo-se as comportas do céu. Então você vê água de baixo e água de cima. Né? Exatamente como está sendo registrado lá em Gênesis, no segundo dia da criação, onde você vê as águas de baixo e as águas de cima se separando para se criar essa expansão. Inclusive, quando a gente lê, nós vamos ter textos, não só como Gênesis, mas o próprio Pedro, quando ele cita, né, que a terra de antigamente foi destruída pelo dilúvio, mas a de agora está reservada para o fogo. Nesse contexto onde Pedro está falando sobre a vinda de Cristo e aonde ele vai dizer, por causa disso, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo até a sua vinda. Nesse contexto, Pedro, falando do dilúvio, do juízo lá no passado, no segundo dia, no segundo milênio, Pedro ele diz assim, ó: eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram céus e terra, e que foi tirada das águas e no meio das águas subsiste. O que Pedro está dizendo? Pedro está dizendo que esta terra que vai ser desfeita pelo fogo, ela foi tirada do meio, foi gerada no meio das águas e que no meio das águas essa terra subsiste, ou seja, ele está dizendo, existe água embaixo, existe água em cima do firmamento, ele diz, e a terra subsiste, ela continua existindo no meio das águas, e você vê, a Bíblia diz, o Espírito pairava sobre as águas, né? Então, você percebe, a gente já falou sobre isso lá na série do Tabernáculo, que a gente tem uma playlist sobre o Tabernáculo aqui no canal. Então você vê que Deus estava fazendo isso. E o texto de Pedro diz ainda assim, ó, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, aquele mundo antigo, o mundo pré-diluviano, coberto com as águas do dilúvio. Tá? Mas aí ele vai dizer, mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra estão reservados como tesouro e guardadas para o fogo até o dia do juízo. Então, Deus está dizendo, Deus trouxe um juízo lá no segundo dia, e aquele juízo ele serve para tipificar o juízo que Deus vai trazer no último dia, que é chamado de o dia do juízo. Porém, o que eu quero mostrar para vocês na história de Noé é que quando você olha no segundo dia da criação e você vê Deus separando águas e águas para criar uma expansão no meio das águas, você vê que isso estava apontando para Noé e também para o dilúvio, né? Onde você vê as comportas do céu e as fontes do abismo irrompendo e você vê águas e águas, você vê um dilúvio.
né? Agitação nos mares. Você vê que, paralelo ao segundo dia da criação, você tem no segundo milênio um juízo sobre as águas, né? Porém, a revelação não para por ali. Por quê? Assim como você vê uma revelação de juízo por meio dos mares, que essa seria a primeira revelação, nós temos uma segunda revelação ainda aqui nesse segundo dia, que eu vou trazer agora para vocês. Por exemplo, no dia 2, Deus ele cria uma expansão no meio das águas, fazendo separação entre as águas que vão ficar por cima e as águas que estão debaixo. Então surgem os mares, né? Isso a gente já vai ver agora no terceiro dia, tá? Isso tudo está representado pelo dilúvio, aonde você vê que irromperam as águas que estão sobre o firmamento e as águas que estão sobre o abismo, debaixo do firmamento. E logo após vermos os mares, nós vamos ver que aqui existe uma representação surgindo que vai apontar para as nações. Isso mesmo, nós temos no segundo dia a primeira camada de revelação, onde você vê que os mares estão apontando também para o dilúvio. E isso aconteceu no ano Mundi, né, o ano a partir de Adão, 1656. Mas nós vamos ver também que mares agora vão criar uma segunda camada de revelação e uma proporção maior. Qual é a proporção? Você vai ver que mares também vai apontar para nações. Isso mesmo. Você vai ver que depois do dilúvio de Noé, os seus 3 filhos, que são Sem, Cã e Jafé, eles vão de Noé, esses 3 filhos, a partir deles, a terra vai ser repovoada e surgirão todas as nações. Então, todas as nações que nós temos hoje, elas são descendentes de Noé por meio de um dos 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Então olha que revelação maravilhosa esta. E você vai ver que isso acontece, esse crescimento, o surgimento de diversas nações por meio dos 3 filhos de Noé, surge aonde? No segundo dia, no dia em que Deus ele faz separação entre águas e águas. Então, da mesma forma como você vai ver que Deus está fazendo separação entre águas e águas, vai surgir nações e nações, separação entre nações e nações. Percebeu a segunda camada de revelação? A primeira aponta para o dilúvio, a segunda camada de revelação aponta para as nações. Então, no segundo dia da criação, Deus estava apontando para o surgimento das nações. Então, olha só que interessante. Quando você analisa a descendência de Noé, assim como a gente analisou a descendência de Adão e a gente viu Deus fazendo separação entre luz e trevas, aqui em Noé nós vamos ver que Deus também está fazendo agora separação, não mais entre luz e trevas, mas entre águas e águas. E estas águas, elas apontam para as nações. A gente já vai ler textos, que eu acredito que você que estuda comigo, você já tem esses textos em mente, mas para quem está chegando eu vou colocar os textos daqui a pouco. Você vai ver que Sem, da onde vem os semitas, de Sem também vem a descendência do Messias, né? A descendência da promessa. Aí você vai ter Cã e você vai ter Jafé. E aqui você também tem promessas, tá? Promessas que apontam para o tempo do fim, mas isso a gente vai falar num outro módulo. Então, Sem vai ter alguns filhos na sua descendência. Então, Sem gerou Elão, Elão gera Assur, Assur Arfaxade, Lude, Arã, e você vai ver que um vai gerando o outro, tá? Você vai ver que Cam gera Cush, Cush vai gerar Misraim, Misraim gera Put, Put gera Canaã, tá? E você vai ter Jafé, Jafé gera Gomer, Gomer gera Magog, Magog gera Madai, Madai gera Javã, Javã vai gerar Tubá, Tubá vai gerar Meseque, Meseque vai gerar Tiras. Então, basicamente, aqui você tem os 3 filhos de Noé, da onde eles vão gerar cada um a sua descendência, e de cada descendente nós vamos ver o surgimento agora das primeiras nações pós-diluvianas.
Tá? Então, a partir desses 3 filhos de Noé, nós vamos ver que a terra vai ser povoada. Então, preste atenção, isso a gente vai ver lá em Gênesis 10. Olha só que interessante, quando a gente vai analisar, você vai ver que de Elão é onde vai surgir os persas, tá? Atualmente os persas, ali a região dos persas é onde tem o Irã, né? Os elamitas. Você vai ter de Assur, vai surgir a Assíria. Olha o surgimento das nações. Assim como no segundo dia nós temos separação entre águas e águas, no segundo milênio nós temos separações entre nações, o surgimento das nações. Você vai ver que em Sem você tem Arfaxad, né? Aonde gera os caldeus. Lembra da Babilônia? Né, Ur dos Caldeus, da onde também sai Abraão, é tirado de Ur dos Caldeus. Então você vai ter aqui Arfaxad, né? De Lud vai vir a Lídia, de Arã vai vir a Síria, os arameus. Agora, é interessante aqui de Cam, vem Cush. Cush vem os etíopes, a Etiópia, ou o Sudão. Né? De Misraim, que é descendente de Cam, vem quem? O Egito. Né, os egípcios. De Put vem a Líbia, de Canaã vem os cananeus, todas aquelas tribos que habitavam a terra prometida antes de Josué entrar na terra prometida, tá aqui, ó, vem de Cam, né, de Canaã vem os cananeus, todas aquelas tribos que você pode imaginar. E aqui de Jafé, então nós temos Gomer. Gomer, vem os Gômeres, né, que também a gente vai poder hoje, mais atualmente, ver nos tempos bíblicos do Novo Testamento, os Gálatas e os Frígios. Tá? Tem também Magog, onde você vai ver que são os citas. Né? Você tem Madai, da onde vem os medos. Tem Javã, da onde vem a Grécia, da onde vem Jônia, né? Tubá, da onde vem os íberos, Meseque, da onde a gente olha para Capadócia, Tiras, vem os trácios, né? Então, basicamente, você tem aqui o surgimento de muitas nações antigas e outras, talvez, que a gente conhece hoje por nomes diferentes, tá? É interessante, eu fiz aqui 3 anotações, ó. De Sem vem os semitas, que vem também Abraão, né? De Sem vem Abraão, que sai de Ur dos Caldeus, da onde vai surgir a nação de Israel, dos semitas, né? Aonde vem o Cristo. De Cã, eu fiz uma anotação aqui para você lembrar depois. De Cã vem Cush, da onde vem um personagem que é Nimrod, que vai edificar. Nimrod era caçador, né? Nimrod, ele vai edificar Babel, da onde vai surgir a Babilônia, e Nimrod vai edificar Nínive, da onde vai surgir a Assíria. Então é interessante porque são situações escatológicas. Nimrod é uma figura de anticristo. Babel, você vê que está ligado à Babilônia, que aparece no livro do Apocalipse, e Nínive também é uma figura relacionada ao anticristo e à grande Babilônia, né? Nínive também está ligado ao período escatológico do tempo do fim, que a gente vai analisar quando a gente estudar no módulo do anticristo, já também. Então, de Misraim, que é em Cã, aqui vem os egípcios. Então você tem aqui, ó, Casluim, filisteus e palestinos, tá? A Palestina que hoje a gente conhece, ela tem uma origem aqui dentro dos filisteus, dentro de Misraim, aqui, ó, de Cã. Tá? E lembra que Cã é aquele que vai ser amaldiçoado por Noé por querer expor a nudez do seu pai, né? Então você vê em Cã aqui, você vê Cush, a Etiópia, você vê Misraim, onde você tem o Egito, mas você tem também o surgimento dos filisteus, que sempre foram uma pedra no sapato do povo de Israel, vamos dizer assim, né? E que também surge os palestinos. Depois também em Cã, você vai ter Canaã, da onde vem os cananeus. E eu anotei aqui embaixo para você, ó. De Canaã vem Sidom, vem os jebuseus, amoreus, os girgazeus, os heveus, todas aquelas tribos que estavam habitando a terra de Canaã, né? Os cananeus. Mas você tem aqui duas
duas cidades que são interessantes, Sodoma e Gomorra, que vem de Canaã. Isso é importante por quê? Porque Sodoma e Gomorra também têm revelações proféticas para os dias do fim. Jesus disse, será como nos dias de Ló, que habitava Sodoma e Gomorra, né? Onde Deus traz juízo. E depois em Jafé, eu anotei ali embaixo, né, que vem de Gomer, é da onde vem Tarsis, tá? Quitim. Lembra que em Daniel você vai ler os navios de Quitim? Então é interessante você conhecer essas informações, porque isso vai ampliar a sua compreensão acerca da palavra de Deus. Agora, o que eu quero mostrar para vocês? Quando você olha para a descendência de Noé, você vê que, assim como no segundo dia Deus estava fazendo separação entre as águas, você vê que no segundo milênio Deus está fazendo surgir as nações e Deus está fazendo separação entre nação e nação. Estão surgindo as nações. E é interessante você conhecer tudo isto, porque você vai ver que quando você olha para a estátua de Daniel, você tem lá a cabeça de ouro, aponta para uma nação, um império, a Babilônia. O peito e braços de prata, aponta para outro império, os medos e persas. Quando você olha para o ventre de bronze, você tem outro império, que aponta para a Grécia, né? Quando você olha para as pernas de ferro, você vê aqui o Império Romano. Né? Inclusive, quando a gente vai agora para o baro, que é em parte ferro, em parte baro, você vê que está reservado para o tempo do fim, muito próximo nos nossos dias, o surgimento de 10 reinos, que também muito provavelmente estão ligados a toda essa estátua. Então, quando a gente olha para essas descendências que surgem a partir de Noé, você vai ver o surgimento de nações, você vai ver esses mesmos impérios que estão profetizados em Daniel e que estão conectados ao tempo do fim. Você vê, por exemplo, a cabeça de ouro, que era a Babilônia, você vê aqui na descendência de Sem. Arfaxade vai gerar os caldeus, que é da onde vem a Babilônia, os babilônicos, né? Os caldeus. Quando você olha para o peito e braço da estátua, que eram os medos e persas, você tem o que ali? Ó? Os persas vêm da descendência de Sem, de Elão. E os medos, você vê que vem aqui da descendência de Jafé, você tem Madai, que gerou os medos. Então você tem os medos e os persas. Quando você olha para o quadril e o ventre de bronze, que aponta para a Grécia. Você vê que em Jafé você tem aqui Javã, da onde vem Jônia, ou a Grécia. Então, quando você olha para estes reinos, que eu dei destaque em vermelho aqui, você vai ver que eles têm um contexto escatológico muito profundo, porque eles estão ligados no passado com povos que exerceram uma autoridade sobre o povo de Deus, mas eles estão apontando para o contexto escatológico, como a gente já vai ver, aonde você vai ver o surgimento de uma besta que tem 7 cabeças, aonde você vai ver que uma cabeça aponta para o Egito, outra cabeça para a Síria, outra cabeça para a Babilônia, outra cabeça para a Média e a Pérsia, outra cabeça para a Grécia, outra para Roma, outra para 10 reis que surgirão nos últimos dias e que muito provavelmente estão ligados a tudo isso. E detalhe, mais uma informação, quando você vai estudar, a gente vai ter um módulo só para falar de milênio, você vai ver que lá no milênio nós temos a guerra de Gog e Magog. Inclusive Ezequiel 38 também fala de Gog e Magog. Da onde que surge Gog e Magog? Você vai ver aqui, ó, Jafé, você tem aqui, ó, Magog, que era um dos filhos de Jafé, e da onde nós temos profecias também para os últimos dias. Lembra que é dito que Cã seria maldito, mas que Jafé habitaria nas tendas de Sem. Né? Você vê que as tendas de Sem apontam para o milênio, o tabernáculo de Deus entre os homens. E Jafé, habitando nas tendas de Sem, aponta para nações que entrarão para o milênio com vida e estarão junto, habitando ao redor da Nova Jerusalém, espalhadas pelo mundo.
Então, você tem aqui, ó, por que a gente vê que no final do milênio, você já se perguntou por que no final do milênio você vê uma guerra onde Satanás é solto e ele engana, e aí você vê uma guerra chamada de Gog e Magog no final do milênio, porque você vê que Gog e Magog, nós temos aqui, ó, Magog, nós temos Magog era um descendente de Jafé, que segundo as profecias diz que Jafé habitaria as tendas de Sem. Então isso tem implicações que apontam para o milênio, apontam para Gog e Magog, apontam para várias revelações bíblicas. Mas também apontava para o bem e o mal no meio da humanidade. E a gente vê isso na descendência de Adão, uma descendência da luz e outra das trevas. Porém, agora em Noé, nós vemos o quê? Que no segundo dia Deus está fazendo separação entre as águas. Águas na Bíblia vai apontar para nações. Então Deus está fazendo com que surjam as nações a partir dos 3 filhos de Noé, e Deus começa a fazer separação entre nação e nação, né? Separação entre as águas. E isso é importante porque quando você compreende isto, isso vai te dar base para desbloquear muitas profecias que a gente vai estudar nesse nosso curso Escatologia Revelada. Então, é por isso que eu me propus a fazer com que este curso seja o melhor curso de escatologia do Brasil, onde você vai aprender da melhor forma possível. Agora, aqui eu quero mostrar para vocês o livro do Apocalipse, porque tudo está ligado ao livro do Apocalipse. Tá? Você precisa conhecer o princípio para entender o final. Então, olha só. Lá no Apocalipse, você vai ver surgindo do mar uma besta que tem 7 cabeças. Detalhe. Quem são essas cabeças? Você vai ter o Egito, a Assíria, a Babilônia, a Média e a Pérsia, você vai ter a Grécia, você vai ter Roma e os 10 chifres, que também são os 10 dedos da estátua que se levantarão nos últimos dias. Então você tem aqui as 7 cabeças. Essa besta que ela surge, ela está vindo do mar. Então perceba que as nações apontam para o quê? Para o mar. Você consegue compreender por que em Apocalipse está dizendo que a besta sai do mar? Está dizendo que ela está saindo das nações. Por isso que a aparência, as cabeças também são nações. Inclusive os 10 chifres são nações. Tá? Por isso que Apocalipse diz, então eu vi, né, subir do mar uma besta. Tá? Mar está ligado ao segundo dia da criação, onde Deus está criando, está formando as nações. Detalhe, até os animais representam nações, né? Leopardo, urso, leão, o dragão, né? Você vê aqui, ó, ele tinha patas de urso, corpo de leopardo e boca de leão, né? Então você vê aqui as características do dragão, e o dragão deu o seu poder à besta, né? E outra informação importante que a gente encontra ainda em Apocalipse 13 é que esta besta que sai do mar, ou seja, sai das nações, ela fará guerra contra os santos. Detalhe, vai vencê-los, tá? E o texto diz, deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. Perceberam? Veja que a besta que sai das nações, sai do mar, ela vai ter poder sobre toda tribo, povo, língua e nação. Então, veja que a perseguição, ela não se limita apenas a Israel, apenas aos judeus, mas você vê que essa perseguição será a nível mundial, englobará as nações. Eu sempre tenho dito aqui que o epicentro, o foco da perseguição, o lugar onde as coisas serão mais intensas, será em Israel. Mas não estou limitando apenas a Israel. Eu creio que isso se estenderá a todo povo, tribo, língua e nação, como é dito em Apocalipse 13. Além disso, nós podemos ampliar a revelação. Por exemplo, Apocalipse 17, você vai ver a mesma besta, porém com um detalhe, você vê uma prostituta sentada sobre esta besta. E você vê que essa besta está saindo do mar. Da mesma forma, é a mesma besta de Apocalipse 13. Ela está saindo do mar. O que é dito acerca desta besta que sai do mar aonde está sentada a prostituta? É dito assim, ó. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, falou comigo e disse-me, vem, mostrar-te-ei
A condenação da grande meretriz, a grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Por que você acha que Apocalipse está usando essa figura, falando de muitas águas, com a qual fornicaram os reis da terra? Quando fala de um rei, é uma nação, mas quando fala de reis no plural, está falando das nações. As nações, elas fornicaram com esta prostituta. Então é dito, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. E disse-me, as águas que viste, as águas, que águas são estas? Se você lê Apocalipse 13, você vê que a besta está saindo de dentro do mar, das águas dos mares. Então, as águas que viste são os mares. E os mares, olha o que é dito aqui, ó. Aqui é o próprio anjo interpretando e passando a revelação para João. O anjo diz, as águas que vistes, onde está sentada a prostituta, da onde sai a besta, né, são povos, multidões, nações e línguas. Então você tem povos, tribos, línguas e nações. Então você vai perceber que o segundo dia da criação está apontando para o segundo milênio da criação, aonde você vê o surgimento de nações, de povos, tribos, línguas e nações. E é importante você conhecer isso, porque toda a formação dos 6 dias de criação vão culminar no fim, tá? E vão apontar para o milênio. Então você precisa compreender cada dia da criação para compreender o que está revelado no final. Aqui eu separei, por exemplo, Apocalipse 10. Eu não vou ler o texto para não ficar longo, mas o que você vê em Apocalipse 10? Apocalipse 10, existe um grande anjo que ele tem sobre si um arco celeste. Lembra do segundo dia do segundo milênio, onde você vê o dilúvio e você vê um arco celeste? Você vê que esse anjo, ele está lá e ele vai profetizar, ele vai anunciar, no dia que o 7º anjo tocar a sua trombeta, cumprir-se-á o mistério de Deus anunciado pelos seus servos, os profetas. E o que ele está dizendo? A Bíblia diz que esse anjo estava com um pé sobre a terra e outro sobre o mar. Né? Percebeu que é como se esse texto estivesse dizendo que esse anjo que está envolto de nuvens, com o arco celeste, que ergue a mão e jura por aquele que está sentado no trono. Tá? Quem é esse anjo que tem olhos como chama de fogo, a sua fala são como voz de trovão, suas pés são como o berilo, como o latão reluzente? Esse anjo de Apocalipse 10 é uma aparição do próprio Cristo, tá? É uma teofania de Cristo. E você vê que esse anjo, ele está com um pé sobre a terra e outro sobre o mar. A terra, a gente vai falar no 3º dia, na próxima aula, né? Na próxima parte desta aula, que vai ser, a gente está dividindo cada dia em uma parte. Mas um pé dele estava sobre o mar. Isso significa que Jesus, o Cristo, ele tem autoridade tanto sobre Israel, sobre a terra, que a gente vai falar na próxima aula, mas também tem autoridade sobre as nações. Inclusive, a igreja do Senhor, ela é formada tanto por judeus como por gentios, as nações. Tá? E você vê que as nações, elas vieram primeiro e estão tipificadas no segundo dia, ou no segundo milênio profético. Apocalipse 10, quando você vê esta imagem é uma figura do próprio Cristo, e quando ele está com um pé sobre a terra e outro sobre o mar, você vê que este mar aponta para as nações. Fala da autoridade daquele que tem um livro na mão. Lembra de um livro aberto? Quem é que abriu esse livro? Não é o Cordeiro que tinha o poder de abrir esse livro e que agora vai erguer a mão para o céu e jurar? Que está envolto em nuvens, não é Jesus que subiu numa nuvem, que lá em Daniel 7, o Filho do Homem se chega ao ancião de dias em uma nuvem, que Jesus voltará numa nuvem e todo olho verá? Esse anjo é uma figura do próprio Cristo. Detalhe, esse arco celeste no qual ele está envolto aponta para o dilúvio. Então você vê que tem muitas conexões com o segundo dia, mas também com o que está sendo anunciado pela boca deste anjo, ligados a
toque da sétima trombeta. Da mesma forma como Deus trouxe juízo nos dias de Noé, Deus vai trazer juízos no dia do juízo, o dia do Senhor, no toque da sétima trombeta. Então vê que você tem uma ponte de conexão com as duas camadas de revelação que eu trouxe hoje. A primeira camada, você vê que a separação entre águas aponta para o dilúvio, aponta para um juízo de Deus sobre o mundo antigo, que é sombra do juízo futuro que virá sobre o mundo vindouro, né? Sobre este mundo que está para ser julgado. Mas você vê também na segunda camada de revelação esse anjo com o pé sobre os mar, e o mar aponta para povos, tribos, línguas e nações. Quando esse anjo com um livro aberto está com um pé sobre a terra e outro sobre o mar, você vê que ele está mostrando que ele tem poder sobre o mar e sobre a terra, sobre as nações, mas também sobre Israel. E você vê que ele também está mostrando que o que está nesse livro não é limitado apenas ao povo judeu, apenas ao povo de Israel, mas é para todos os povos, tribos, línguas e nações. Então, só aqui a gente teria muita revelação, tá? Mas eu vou dar uma corridinha porque vocês devem ter percebido que eu tô sem voz, né? Eu estou gripado nesses dias. Mas mesmo assim eu não queria deixar de gravar esta sequência de aulas onde a gente vai falar dos 7 dias da criação. Um dia por aula, né? Cada aula vai ter um dia. A gente poderia ler muitos textos, como por exemplo, aqueles que estão cantando o novo cântico, fala dos 24 anciões. Eles estão proclamando diante do trono dizendo: o Senhor nos compraste com seu sangue de toda tribo, povo, língua e nação. Percebeu que Jesus morreu não só pelo povo judeu, e eu sei que isso já é muito claro, mas a Bíblia diz que Jesus morreu tanto por judeus como por gentios, povos, tribos, línguas e nações. Os mares, lá no segundo dia, está apontando para povos, tribos, línguas e nações. Quando a gente olha para a grande multidão de branco que está diante do Senhor no final de todas as coisas, quando Jesus vem na sua segunda vinda, é dito que essas nações, a pergunta é: de onde elas vêm? Né? Quem são e de onde estão vindo? A Bíblia diz que essa multidão incontável, ela vem de todas as nações, tribos, povos e línguas, e elas estão diante do trono e do Cordeiro, trajando vestes brancas, tá? E com palmas nas mãos. Então você vai ver justamente esta figura. O que eu quero mostrar para vocês quando a gente encerra agora o segundo dia. Assim como no primeiro dia da criação, nós temos a separação entre luz e trevas. Isso apontava para a separação entre bem e mal, que estava tipificado na humanidade, pessoas boas e pessoas ruins, pessoas que buscavam a Deus, mas pessoas que andavam segundo o curso desse mundo. Nós temos no primeiro dia, no primeiro milênio, essa separação entre luz e trevas. No segundo dia, nós vamos ver que Deus faz separação entre águas e águas. E no segundo milênio, nós vamos ver que estas águas, elas trazem duas revelações. A primeira, o dilúvio. Deus trazendo o dilúvio por meio das águas, um juízo sobre o mundo antigo. Mas a segunda revelação que nós temos é que Deus, do meio das águas, Deus vai tirar agora as nações. Então você vai ver que de Noé e de seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, vêm as nações que se espalharão pelo mundo. Então aqui você tem as nações. É interessante que você vai ter também um evento que é a Torre de Babel, né? Olha só o que é a Torre de Babel, eu vou mostrar para vocês. Quando a gente olha para esse marco, este mapa, você vai ver que a Torre de Babel, ela se deu exatamente aqui, ó, no segundo milênio. Você tem o dilúvio, logo após o dilúvio você vai ver a Torre de Babel. No ano 1757, ainda dentro desse intervalo de tempo do segundo milênio. O que foi a Torre de Babel? Foi uma tentativa de dizer que a
depois que Deus trouxe o dilúvio e eliminou a humanidade, agora as nações, elas se reúnem num só lugar e dizem, a gente vai ficar aqui unidos e vamos construir uma torre. Se Deus mandar um dilúvio de novo, a gente sobe e a gente se salva, né? E o que Deus faz? De novo, o mesmo Deus que está lá no princípio, no plural, dizendo façamos o homem, ele vai dizer agora desçamos. Você vê, ao meu ver, uma figura do Pai, do Espírito e do próprio Filho, o Verbo encarnado, eles descendo e eles vão dizer confundamos. Deus está falando entre eles estão conversando e estão dizendo, desçamos. Lembrando que eu não creio em 3 deuses, tá? Como muitas pessoas olham e dizem, o Thiago crê em 3 deuses. Não, eu creio em um único Deus, tá? Mas aonde você vê que ele se manifesta na figura do Pai, na figura do Filho e do Espírito Santo, tá? Então, é dessa forma como eu creio. Neste dia, você vê por volta do ano 1757, logo após o dilúvio, ainda dentro deste segundo dia, dentro desse intervalo do segundo milênio, né, você vê que Deus ele vai descer e ele vai espalhar as nações. As nações estavam todas reunidas num só local e Deus vai espalhar as nações. Então as nações elas vão ser espalhadas pelos confins da terra. Tanto que quando Jesus voltar, a Bíblia diz que Deus vai reunir santos e salvos, eleitos dos 4 cantos das extremidades da terra. Deus vai reunir de todas as nações que Deus espalhou lá no princípio, Deus agora vai reunir um povo santo, um povo que anda na luz, que não está nas trevas. Tá? Então, você começa a ver que quando você compreende a revelação de Deus, as camadas de revelação, tem muitas coisas para a gente se aprofundar. Eu quero encerrar mostrando para vocês essa progressão que a gente está fazendo nesta linha de revelação. Então, nesta cronologia, a gente tem aqui um Deus que desde o princípio ele está se revelando e revelando o que vai acontecer no tempo do fim. No primeiro dia, nós temos revelações para o primeiro milênio. No segundo dia, a gente cresceu um pouquinho mais na revelação agora, incluindo revelações ligadas ao segundo milênio. Eu sei que muitas vezes é cansativo, estudar é cansativo, tá? Eu digo para vocês estão só ouvindo, eu ainda tenho a outra parte que é montar o estudo, transcrever ele, fazer os PDFs e depois compartilhar com vocês, né? Então, o meu ainda é um pouco mais árduo, mas eu digo para vocês, é muito valioso. E ainda mais porque nós estamos vivendo numa janela de tempo nos últimos dias, onde você vai ver que o conhecimento está se multiplicando, inclusive o conhecimento das profecias. E a gente precisa aproveitar esse tempo, porque isso vai nos preparar para o que está por vir nos próximos dias. Então, irmãos, entendam, quando a gente está estudando sobre a geração da vinda de Jesus, eu digo assim, tem muita revelação, mas é uma progressão, é um tijolinho após o outro. Você vai precisar desprender o seu tempo para estudar, tá? E aqui eu quero fazer até um desabafo para a gente encerrar essa aula. Né? Muitas pessoas dizem, mas Thiago, você enrola demais, por que você não é breve, não faz aquele vídeo de 5 minutos, de 10 minutos e conta tudo logo e depois deu, né? Eu digo para vocês, o problema de você fazer vídeos curtos e breves é que você não consegue estudar com profundidade, a gente vai ser sempre superficial, porque você não gasta tempo. As coisas de Deus exigem tempo, a gente precisa gastar tempo para compreender. Hoje a gente está vivendo basicamente uma geração iFood, que é aquela geração que quer fazer o seu pedido logo, quer receber logo, quer consumir rápido para poder ter tempo de fazer outras coisas. E eu entendo, o tempo, o mundo está andando acelerado num pique acelerado. Mas eu vou dizer, você nunca vai ser profundo na palavra de Deus se você não dedicar tempo a estudar a palavra de Deus. Tá? Então, quando a gente gasta esse tempo estudando, é porque a gente quer chegar em camadas mais profundas de revelação da palavra de Deus, tá bom? Então, assim, a dica que eu dou para vocês, que é uma dica que eu uso, se você às vezes acha que a aula tá um pouquinho longa,
bota na velocidade 2. Né? Eu faço isso, eu mesmo me assisto várias vezes, mas sempre na velocidade 2, né? Eu sempre boto ali a porção dobrada, né, para fazer as coisas mais rápidas, né? Tá bom? Então assim, ó, hoje nós falamos então sobre a aula. Nós estamos na 6ª aula de 40, mas esta aula, assim como a aula anterior, eu dividi ela em algumas partes para a gente poder estudar com calma todas as revelações que a gente tem e assim a gente vai crescendo em revelação. Quando a gente chegar no final dessas aulas, você vai ver que as primeiras são um pouco chato, porque, poxa, o que isso tem a ver com a vinda de Jesus? Mas quando você coloca um degrau em cima do outro, quando você coloca um tijolinho em cima do outro, no final você vai ver a construção do todo. E aí você vai entender a revelação. Vai ser diferente do que eu chegar para você e dizer assim, ó, Jesus vai voltar na nossa geração. Jesus vai voltar por volta do período tal. É muito diferente de eu chegar aqui para você e falar isso e eu gastar aqui 40 aulas mostrando o porquê desta conclusão, por que a palavra de Deus veio revelando todas as coisas que ela revela. Tá bom? Então, nosso objetivo aqui é estudar com calma e com profundidade. Espero que você goste das próximas aulas. Então, vamos encerrar essa porção desta aula aqui e na próxima, a gente vai falar agora sobre o 3º dia da criação, tá? Hoje vimos a criação dos mares, a separação das águas. Amanhã a gente vai ver o surgimento da porção da terra seca. E antes de você assistir a aula, eu vou perguntar para você, se você sabe do que se trata esse surgimento da porção de terra seca, ou se você já tem uma ideia, já deduz, bota aqui nos comentários para mim ver se você está antenado, se você está ligado nessas aulas, tá bom? Um abração e até a próxima aula.